Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Administrativo. Eu sou Matheus Siqueira, professor dessa disciplina, mestre em Direito e procurador da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Sou ex-procurador também do Estado de Minas e ex-agente da Polícia Federal, aprovado nos concursos de Procurador da Fazenda Nacional e Procurador do Município de São Paulo. A nossa aula de hoje é sobre licitações, um tema muito cobrado em concursos. Vamos iniciar com um conceito de Marçal Justem Filho. A licitação é um procedimento administrativo, disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio, que determina critérios objetivos de seleção de proposta da contratação mais vantajosa, com observância do princípio da isonomia, conduzido por um órgão dotado de competência específica. Extraímos deste conceito que a licitação é um procedimento administrativo. Mais do que isso, ela é um processo administrativo. Um processo que tem um número, que tem uma instrução processual, que tem atos praticados dentro dele. E esse processo vai ser regido por uma lei. A lei é quem vai determinar o procedimento a ser aplicado nesse processo. O procedimento, também chamado de rito, é a sequência de atos que ali devem ser praticados. Então, veja, a lei que determina esses procedimentos é a Lei 14.133 de 2021. Essa é a principal lei de licitações e contratos que temos no ordenamento jurídico atual. E esse processo de licitação, ele visa selecionar entre potenciais interessados aquele que irá contratar com a administração pública. Esse processo, essa licitação também será regida por um ato administrativo prévio. Esse ato administrativo é o chamado edital, que traz normas específicas daquela licitação e do futuro contrato a ser celebrado. E, como objetivo, esse processo tem selecionar a proposta de contratação mais vantajosa para a administração, por meio da competição que se promoverá na licitação. Além disso, ele garante a isonomia, a igualdade entre todos os particulares que pretendam contratar com a administração pública. Razões de existir da licitação. Bem, a licitação ela visa concretizar fundamentos basilares do regime jurídico de direito público, que são a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Quando estudamos o regime jurídico administrativo, que é aquele em que há uma relação de verticalidade, uma relação de superioridade entre a administração pública e os particulares, verticalidade, superioridade essa que se presta para que a administração pública possa concretizar o interesse público, concretizar o interesse da coletividade. Então esse regime jurídico, ele possui dois princípios, dois fundamentos basilares, que a doutrina chama de duas pedras de toque, que são a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Então, se o interesse público é disponível, quando a administração pública contrata, ela precisa observar o que é melhor para toda a coletividade. Diferente de um particular, um empresário, uma empresa pode contratar quem o dono quiser. Ela contrata com um amigo do dono, ainda que não seja a contratação mais vantajosa para aquela empresa. Porque ali ele é regido pela autonomia privada. No direito público, não. O gestor público, o agente público, não gere os seus próprios interesses. Ele está ali gerindo interesses de toda a coletividade. Por isso, ele precisa observar esse processo de licitação para selecionar a proposta mais vantajosa, a melhor proposta para a administração pública. Porque assim, ele vai observar o interesse público, que é indisponível. Além disso, há vários princípios constitucionais que regem a atuação da administração pública, como a impessoalidade e a isonomia. Isonomia que muitas vezes é extraída da própria impessoalidade. Nos princípios da administração pública, estudamos o LIMP,
os 5 princípios expressos na Constituição da República, no caput do artigo 37: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se a administração pública deve observar esses princípios, ao contratar, ela deve observar o princípio da impessoalidade. Impessoalidade que se desdobra na isonomia, ou seja, a administração não pode promover favorecimentos pessoais de determinados particulares, de determinados agentes públicos. Ela deve tratar a todos de forma isonômica. Então, todos que pretendam contratar com a administração devem ter as mesmas oportunidades, o que se concretiza por meio desse processo de licitação. Aqui está o fundamento constitucional da licitação. A Constituição da República, ela determina que seja a regra das contratações públicas a licitação. Vejamos, artigo 37, inciso 21. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigação de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Deste fundamento constitucional, extraímos várias informações importantes que são cobradas em prova. Bem, primeiro, veja que há uma ressalva. Ressalvados casos específicos na legislação. Ou seja, esse dispositivo dá um comando para que a licitação seja a regra, mas ele já prevê que existem exceções, que a lei infraconstitucional, que o legislador infraconstitucional pode prever situações em que a licitação não ocorrerá. Essa é a chamada contratação direta. E veremos com mais detalhes como a Lei 14.133 prevê essas hipóteses. Isso no momento pertinente das nossas aulas. Aqui há também que há um processo de licitação pública como regra, que haverá igualdade de condições, ou seja, como vimos ao analisar o conceito, a isonomia prevalece. E aqui ao final, veja que exigências de qualificação técnica e econômica somente quando indispensáveis é que podem existir. No momento que estudaremos as fases do processo de licitação, veremos que é uma fase de habilitação, em que se analisa características do licitante. Por exemplo, a habilitação econômico-financeira. Se analisa os balanços, as demonstrações contábeis daquele licitante para saber se ele terá condições de executar uma grande obra. Enfim, ali, nessa fase de habilitação, se avalia características daquele licitante. Só que o edital prevê o que será avaliado dentro da habilitação. E somente aquelas exigências pertinentes com o objeto é que podem ser exigidas. Caso contrário, a administração pública pode estar limitando indevidamente a competição, violando a isonomia. Por exemplo, um pequeno município pretende contratar uma obra e ele coloca como um requisito de habilitação que a empresa esteja em funcionamento há 25 anos. E só há uma empresa que preenche esse requisito. Então, pode-se estar ali direcionando a licitação para aquela empresa, com um requisito que não é indispensável. Uma empresa que funciona há 5 anos, há 10 anos, pode ser capaz de executar aquele objeto. Então, por isso, o Constituinte já determinou que as exigências de qualificação técnica e econômica somente podem ser as indispensáveis, sob pena de se limitar à competição e violar a isonomia, um dos objetivos da licitação. A Constituição ainda determina que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Obedecido ao disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista,
nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Bem, a Constituição, ela distribui competências entre os entes federativos, entre a União, Estados, Município e Distrito Federal. Ela distribui competências legislativas. Então, ela distribuiu para a União legislar sobre normas gerais de licitações e contratos. Então, a União fez essa lei 14.133 de 2021, que é a principal lei sobre o tema. E ela é uma lei nacional. Lei federal é aquela editada pela União. Lei de caráter nacional é aquela que, editada pela União, se aplica a todos os entes, se aplica também a estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Então essa lei que estamos estudando, a Lei 14.133, aplica-se a todos os entes federados. E a própria lei aqui vai tratar da sua aplicabilidade. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e abrange os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa. Abrange também os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Vejamos que é muito grande a abrangência da aplicação dessa lei. Sua aplicabilidade é enorme. Ela se aplica, como já dissemos, à União, Estados, Distrito Federal e municípios. Se aplica a algumas entidades da administração pública indireta, como autarquias e fundações públicas. Muito cuidado. Primeiro, a administração pública direta, relembrando, são os entes federados, os entes políticos e seus órgãos. São União, Estados, Município, Distrito Federal, seus órgãos, como o Departamento de Polícia Federal da União, a Receita Federal do Brasil, órgão da União. Essa é a administração pública direta. Já a administração pública indireta é composta por autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Essa lei não se aplica a toda a administração pública indireta. Isso é uma pegadinha que às vezes cai em prova. Isso é nossa intuição, dada a sua aplicabilidade ampla, é pensar que ela se aplica a toda a administração pública direta e a toda a administração pública indireta. Mas não, ela não traz aqui a aplicação às empresas públicas e sociedades de economia mista, que são as estatais, as pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração pública indireta. Não se aplica a elas. O que não quer dizer que as estatais não tenham a obrigação de licitar. Elas licitam, mas elas possuem uma lei própria, a Lei 13.303, que é o chamado Estatuto das Estatais. Essa lei é que traz as regras para as licitações e contratações das estatais. Então, a nossa lei aqui, a Lei 14.133, objeto da nossa aula de hoje, não se aplica às estatais. Pode ver aqui que destacado, em negrito no nosso slide, não estão as empresas públicas e as sociedades de economia mista. A lei aqui foi muito clara ao dizer que se aplica ao Poder Legislativo e Judiciário. Isso é óbvio, até se não tivesse escrito aqui, era possível extrair esse entendimento do caput do artigo 1º, porque o Poder Judiciário e o Poder Legislativo integram a administração pública, eles têm funções administrativas, eles realizam seus concursos públicos e eles licitam e contratam. Por fim aqui, fundos especiais. O que são fundos especiais? São determinados valores destacados para uma finalidade específica. Eles são instituídos por lei. Por exemplo, existe o Fundo Nacional do Meio Ambiente, que terá valores próprios, uma gestão orçamentária e financeira própria, que aplicará recursos nessa área de preservação ambiental. Quando esse fundo especial precisar contratar com aqueles recursos, ele terá que licitar, e essa Lei 14.133 se aplicará a eles. Em relação ao objeto, é bem amplo também a aplicabilidade dessa lei. Vejamos, esta lei se aplica a alienação e concessão de direito real de uso de bens, compra, inclusive por encomenda, locação,
concessão e permissão de uso de bens públicos, prestação de serviços, inclusive os técnicos profissionais especializados, obras e serviços de arquitetura e engenharia e contratações de tecnologia da informação e de comunicação. Então vejamos, os entes, os sujeitos, os órgãos, as entidades que se aplicam, a que essa lei se aplica, nós vimos no slide anterior. Agora são os objetos, aquilo que esses entes e órgãos pretendem contratar e que devem observar a Lei 14.133 quando quiserem realizar essa licitação e contratação. Então o objeto é amplo aqui, ó. Vai comprar bem, vai comprar material de escritório, computadores, veículos, medicamentos para fornecer por meio do SUS, vai locar imóveis, vai contratar prestação de serviços, serviço de vigilância para um órgão, serviço de limpeza, serviços aqui, ó, de tecnologia de informação, realização de obras, serviço de engenharia. É muito amplo o objeto. Veja que há aqui também, ó, um objeto que é alienação, que é a venda de bens, pode ser a venda, a doação, a permuta, alienar é tornar alheio. E tem aqui no inciso também a concessão de direito real de uso de bens. No inciso 4 temos concessão e permissão de uso de bens públicos. A concessão de direito real de uso de bens, ela transfere esse chamado direito real. A propriedade é um direito real. A concessão do direito real de uso de bens é um outro direito real. Não é um direito obrigacional. Esse direito tem que estar registrado na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóvel, e ele é oponível erga omnes, contra todos, uma característica dos direitos reais. Já a concessão e permissão de uso de bens são direitos obrigacionais, são contratos administrativos que vão ceder o uso, como o próprio nome diz aqui, daquele bem para um particular. Por exemplo, a permissão é um ato administrativo, a concessão é um contrato administrativo. Vamos ao exemplo de concessão de uso de bens. Tem um órgão público muito grande que quer instalar em uma sala no seu prédio uma agência bancária para atender aos servidores, para fazer a gestão da sua folha de pagamento. Ele pode então licitar para uma concessão de uso daquela sala, daquele imóvel, para o banco que queira instalar ali sua agência bancária. Bem, enfim, o que é importante aqui é sabermos que esses são os objetos a que se aplica a lei e que são bastante os objetos. É muito amplo a aplicabilidade da 14.133. Agora, a quem a lei não se aplica? Ela traz aqui também essa informação expressa. Artigo 1º, parágrafo 1º. Não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Já vimos isso, pois essas estatais têm o seu estatuto próprio, a Lei 13.303. Parágrafo 2º. As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nessa lei, na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro de Estado. Bem, uma repartição pública no exterior não tem que observar as regras da 14.133 para licitar e contratar. Imagine uma embaixada do Brasil no Japão. Ela precisa lá contratar um serviço de pintura para o seu imóvel com uma empresa japonesa. A empresa japonesa não conhece a Lei 14.133. Talvez não hajam interessados em seguir uma lei no Brasil que sequer terá aplicabilidade no Japão. Então, as contratações no exterior dispensam a observância da Lei 14.133. Não dispensam, no entanto, vejam aqui, princípios básicos da administração. É óbvio que impessoalidade, isonomia, eficiência devem ser observados nessas contratações por repartições públicas brasileiras sediadas no exterior. Parágrafo 5º. As contratações relativas à gestão direta e indireta de reservas internacionais do país, inclusive a serviços conexos ou acessórios dessa atividade, serão disciplinados em ato normativo próprio do Banco Central do Brasil. Ou seja, aqui estamos falando de uma contratação bem específica, de compra e venda de moeda estrangeira, por exemplo, gestão das reservas de dólar do país. Aqui está envolvido a política cambial, a política cambiária. Por isso, ela não é regida por essa lei, ela tem normas específicas estabelecidas pelo Banco Central.
Artigo 3º. Não se subordinam ao regime desta lei contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo, gestão de dívida pública, incluindo as contratações de agentes financeiros e concessão de garantia relacionadas a esses contratos. Bem, aqui, mais uma vez, um objeto específico de gestão de dívida pública, de venda, por exemplo, da União, de títulos do Tesouro. Aqui está relacionada à política monetária. Então também não se aplica essa Lei Geral 14.133. Por fim, contratações sujeitas às normas previstas em legislação própria. A lei especial prevalece sobre a lei, sobre a norma geral quando há um conflito entre normas. Então, para regular uma determinada situação específica, o legislador pode editar outras leis especiais para aquelas licitações e contratações. Por exemplo, para as contratações de publicidade, há lei própria que vai reger, trazer normas aplicáveis à licitação e contratos desses serviços de publicidade. Então o legislador pode, eventualmente, trazer normas especiais para se aplicar a contratações específicas. Bem, então vimos aqui, terminamos de ver aqui a aplicabilidade da lei. Vimos a quem ela se aplica, a quem ela não se aplica e os objetos que devem observar a 14.133. Uma observação importante, que pode ser um raciocínio geral aqui aplicado e que pode te salvar de uma pegadinha de prova. Mesmo quando a 14.133 não se aplica, isso não quer dizer que há liberdade para o administrador público, para o agente público, contratar com quem ele quiser. Ele sempre deve observar os princípios da administração pública, sempre deve observar a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e isonomia. Aqui não há aplicação das normas específicas dessa lei, mas a base principiológica, os fundamentos da atuação da administração pública devem sempre ser observados. Lembrando que vivemos numa república, a coisa é pública, a coisa é de todos, então o agente público ele gere os interesses alheios e por isso se sujeita à indisponibilidade do interesse público. Por fim, vamos agora ver os objetivos deste processo de licitação. Esses objetivos são trazidos expressamente pela lei, no artigo 11. Vejamos. O processo licitatório tem por objetivos: 1. Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. 2. Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. 3. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. 4. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Bem, então esses são os objetivos do processo de licitação e vamos analisar um a um. O primeiro inciso dispõe que é um objetivo assegurar a proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Bem, então a licitação ela promove a competição, uma justa competição. E em um ambiente em que há competidores, tende-se a conseguir uma proposta melhor. Veja um mercado em que há monopólio, em que há um oligopólio, poucos fornecedores. Eles têm maior possibilidade de aumentar seus preços, aumentar seus lucros, diferente de um mercado em que há muita concorrência, quando a tendência é que, para disputar o consumidor, eles precisem cada vez oferecer condições melhores, entre elas abaixar o seu preço. Assim, o processo licitatório visa isso, visa que, em uma justa competição, todos os potenciais interessados em contratar com a administração possam participar e a administração assim possa conseguir a melhor proposta para gastar da melhor forma, com eficiência, o dinheiro público. Veja, todos os princípios vão se relacionando. Isso é muito bacana. O direito é uno. O direito, ele se relaciona. Uma matéria de princípios se relaciona aqui com a matéria de licitação.
Bem, para contratar, para selecionar, para se definir qual é a contratação mais vantajosa, deve-se observar o ciclo de vida do objeto. Dentro do ciclo de vida, inclui-se o custo de manutenção, a vida útil de um bem, os impactos desse bem no meio ambiente. A licitação tem objetivos maiores. Uma proposta mais vantajosa para a administração pública abarca todas essas questões. Ela busca ser racional. Por exemplo, um bem custa R$100.000. Outro fornecedor oferece vender esse bem para a administração por R$150.000. Só que esse segundo fornecedor oferece um bem que dura 4 anos, enquanto o primeiro dura 2 anos. Então, por mais que ele seja o segundo 50% mais caro, ele tem o dobro da vida útil. Assim, por mais que o preço seja maior, considerando-se o ciclo de vida do objeto, a segunda contratação é mais vantajosa para a administração pública. Por isso, deve-se buscar racionalidade e o ciclo de vida é considerado na escolha da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso. O mesmo ocorre com a manutenção. Suponha que uma impressora ela é 10% mais cara do que a sua concorrente, só que ela economiza na hora de dar manutenção, de trocar a tinta e no final ela sai uma contratação mais barata, mais vantajosa. Por isso, tudo isso deve ser considerado no momento da contratação. O segundo objetivo, assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Esse aqui nós já tratamos bastante ao longo da aula, até quando estudamos os fundamentos de existir de uma licitação, o fundamento constitucional. O Estado deve atuar de forma impessoal. E, como estudado nas aulas de princípios, a impessoalidade se divide em 3. Se divide em isonomia, em vedação da promoção pessoal dos agentes quando usam recursos públicos e atuam na condição de agente público, e, por fim, a busca sempre do interesse público. Então, dentro desse princípio da impessoalidade se extrai a isonomia, que é tratar a todos de forma igual. Tratar aos iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. Essa é a igualdade material. Bem, então a igualdade material ou isonomia é um objetivo a ser buscado dentro do processo de licitação. E, claro, atrelado a ele, a justa competição. 3. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. O que é cada um desses conceitos? A lei traz esses conceitos e são conceitos importantes para as provas. Primeiro, vamos diferenciar sobrepreço e superfaturamento, que são muito parecidos, podemos até confundi-los. O sobrepreço está na fase de licitação, em que vai se buscar a melhor proposta. Já o superfaturamento, ele vem depois, lá na fase contratual, na fase de execução do contrato. O sobrepreço que se evita sobrepreço é a licitação que vai selecionar uma proposta com valores acima dos valores de mercado. E para isso, na licitação, há antes uma pesquisa de mercado, há um orçamento estimado para evitar que se selecione uma proposta com valores superiores aos praticados do mercado, que seria o sobrepreço. O superfaturamento ocorre na execução do contrato, quando, por exemplo, há uma medição errada. Uma empresa é contratada para fazer 300 quilômetros de rodovia. Ela faz só 150, mas o fiscal ali atesta que foram feitos 300. Ali ela vai receber por esse valor, por essa construção de 300, e haverá então um superfaturamento que se busca evitar. Superfaturamento ocorre também quando o material utilizado é inferior ao que foi contratado. Então o superfaturamento ocorre na execução do contrato. Já a proposta manifestamente exequível é o oposto. É aquela proposta muito baixa, com um valor que não será possível de ser cumprido, de ser executado. Por que a administração visa afastar esse preço inexequível? Às vezes tem algum aventureiro que entra na licitação, ganha com um preço que parece muito bom, mas depois ele não consegue cumprir o contrato. E isso traz mais prejuízo, pois você perde todo o tempo e o custo despendido no processo de licitação para depois ter uma contratação que não será entregue, o interesse público não será atendido,
Aquela necessidade, por exemplo, de construção de um hospital será postergada por anos e isso trará muito prejuízo para a coletividade. Por isso, evita-se também, com a licitação, os preços inexequíveis, as propostas inexequíveis. Por fim, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. A licitação, ela tem objetivos maiores. O poder público contrata muito, então ele interfere por meio de suas contratações na economia, no desenvolvimento de determinados mercados, no comportamento dos agentes econômicos. Por meio da licitação e das contratações, o poder público pode fazer políticas públicas, pode interferir no funcionamento da economia do país. Por isso, ele deve ter essa visão abrangente de incentivar sempre a inovação tecnológica que contribui para o desenvolvimento do país e incentivar esse desenvolvimento nacional sustentável. Sustentável no sentido de preservação ambiental e sustentável também no sentido do desenvolvimento sustentado, aquele que se perpetua no tempo, aquele que é possível de ser mantido, aquele desenvolvimento que não é feito artificialmente, a custas de excesso de dívida que tem uma trajetória não passível de controle no futuro. Não, aqui busca-se um desenvolvimento nacional sustentável. Bem, ficamos por aqui com esse nosso primeiro bloco da nossa aula de licitações. Muito obrigado e até a próxima aula. Um abraço.